um vídeo para vocês. Hoje eu vim trazer mais um resumo e análise de livro. Hoje eu vim trazer um livro muito legal que se chama Vendedor Minuto. Ele é um livro muito top, principalmente fala sobre vendas e tudo. Eu encontrei ele lá dando uma geral nos meus livros para trazer para resumir para vocês e analisar. E ele é um livro que eu tenho há bastante tempo. Quando eu bati o olho nele, eu disse: eu preciso levar para compartilhar alguns pensamentos que tem nele. Eu não sei se vocês já ouviram falar nele, Vendedor Minuto. Ele é do mesmo autor de Quem Mexeu no Meu Queijo, que é um livro também desse mesmo jeito, curtinho, assim, pequeno, mas que é gigante em ensinamentos, né? E eu vou trazer um pouquinho, deixa eu só explicar o Quem Mexeu no Meu Queijo e o Vendedor Minuto. São livros mais antigos. Quem é da minha geração com certeza vai lembrar, a gente quando ia em livrarias, essas lojas de departamento grande, sempre tinha na parte dos livros, sempre tinha eles lá como best-seller. E são livros que eram ditados como de modinha, digamos assim, mas que quando você lê, analisa ele direitinho, você vê que são livros realmente top, que você, quando absorve o que ele tem e bota em prática, realmente você tem grandes ensinamentos. Trazendo um pouquinho sobre o autor, que é o Spencer Johnson, como eu falei, o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que é o outro que é muito sucesso dele, ele é como se fosse uma fábula, é uma espécie de uma fábula que conta a história de dois ratinhos e dois duendezinhos que estão presos em um labirinto e eles sofrem por causa da mudança do estoque de queijo deles. Eles têm um estoque de queijo que está lá no canto e esse estoque de queijo muda repentinamente de lugar. Quando ele muda de lugar, aí vai começar a contar a história, onde os dois ratinhos começam a correr pelo labirinto em busca de mais queijo, enquanto os duendezinhos ficam lá parados, pensando naquilo que aconteceu e tal. Então ele já tem um ensinamento, eu estou dando um resumo bem rápido, um ensinamento sobre as mudanças que acontecem e como é que você vai agir com relação a essas mudanças. Tem tantos ensinamentos para os ratinhos que saíram desenfreados, correndo, quanto dos duendezinhos que ficaram parados sem fazer nada. Então, só para você ver a linha de pensamento qual é. O do Vendedor Minuto, ele já traz uma parte mais real, digamos assim, não trata com uma fábula, que aí a história, ela se passa de um personagem que é um vendedor, certo? Que ele é um vendedor de sucesso, tal, que ele conseguiu conquistar muita coisa com vendas, mas que ele chegou num estágio que ele acha que não consegue, não está conseguindo mais passar de nível, certo? Ele está trabalhando muito, fazendo muita coisa, e para ele o sentimento maior dele é que o tempo dele é curto para a quantidade de coisa que ele está fazendo e ele está se sentindo cansado e estressado. Então, esse é um enredo da história e ele já ouvia falar sobre um vendedor que se destaca muito em vendas, no método de vendas que ele tem, que é o vendedor minuto. E ele vai em busca desse vendedor para buscar uma solução, ver o que é que ele consegue sair dessa rotina que ele está de trabalhar muito, se sentir cansado e não ter seus resultados, seus novos resultados. Até aí, estamos falando 100% de venda, 100% de gestão, mas vocês vão ver o quanto a gente consegue ter de ensinamento dentro desse livro, tanto para a nossa área, na nossa vida pessoal, digamos assim, quanto para a área de atendimento, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, o nosso personagem ele vai ao encontro do vendedor minuto, certo? Para buscar informações sobre essa metodologia que ele tem, sobre como funciona esse método de venda que ele tem, que se destaca tanto. E no início dessa conversa que ele vai ter pessoalmente com o vendedor minuto, já tem um ensinamento muito bacana que eu quando reli, eu vi que, poxa, daí, desse início aí, se a gente pegar só isso, tá pago o livro, se a gente for realmente aplicar tudo direitinho. A capa, se vocês perceberem, tem um mostrador que aqui é um mostrador de um relógio que simboliza o minuto 01, certo? E aí, quando o personagem chega lá no escritório, já tem esse símbolo lá no escritório do vendedor minuto e ele já explica. Pergunta o que é o sentido desse mostrador e o vendedor minuto vai explicar. Isso aqui é para ele nunca esquecer do primeiro minuto, minuto 01, né? Então, em toda a venda, sempre que ele vai fazer uma venda, um contato com alguém, ele passa, para,
pensa um minuto. Esse um minuto não necessariamente é um minuto, pode ser menos, é aquele pensamento rápido que a gente tem na cabeça, mas de refletir um minuto sobre aquela venda e sobre o cliente que está por trás dela, que para você tratá-lo não só como uma venda, como um cliente qualquer, mas sim como uma pessoa. Então, esse um minuto é o primeiro ensinamento que ele já dá, esse um minuto que você tem que parar para pensar e refletir que do outro lado da venda existe uma pessoa assim como você. Então, você já começa o processo da conversa, da venda, do atendimento, você já tendo essa reflexão, que, poxa, tem outra pessoa do outro lado da venda, do outro lado da compra, e que ela é uma pessoa, um ser humano. Então, a gente não pode tratar ela de qualquer jeito. Então, já começa com esse ensinamento bem pesado, digamos assim, que é o que eu falo muito da pessoa ver, do atendente, a pessoa que está lá atendendo o cliente, o vendedor que está à frente, ele ver que não é uma pessoa, algo qualquer que está do outro lado, mas sim uma venda, uma pessoa. Na venda existe uma pessoa. Do outro lado da venda existe uma pessoa, um ser humano que ele tem que tratar com respeito e se colocar no lugar dele. Continuando a conversa do nosso personagem com o vendedor minuto, ele acaba já introduzindo um pouco sobre a sua metodologia e ele já deixa o primeiro ensinamento realmente depois de você tirar um minuto para pensar que tem uma pessoa do outro lado. Ele fala que a base de uma venda realmente justa e honesta é você vender para outra pessoa, mas vender para si mesmo também. Então, você não está vendendo só por seu motivo de querer vender e tal. Você tem que vender realmente pensando no que a outra pessoa tem de necessidade. Você tem que vender pensando nos dois lados, certo? E aí você vem para essa parte da honestidade, da questão de você não estar querendo só empurrar aquele produto, aquela venda, aquele serviço para o outro lado, mas realmente você pensar que aquilo é um produto, um serviço, é uma solução justa para quem está do outro lado, quem está comprando. Então, ele conta que a venda tem que ser feita, você tem que vender e comprar o que você tá oferecendo. Então, você tem que se colocar no lugar do seu cliente para comprar realmente aquela solução. Então, tem que pensar nos dois lados. Então, a conversa continua e isso tudo que ele vai falando, do vendedor minuto, ele vai falando, e eu assimilo muito com o que eu venho batendo muito, falo sempre sobre atendimento, que é você se interessar pela outra pessoa. Você tem um real interesse pela pessoa que está à sua frente, que você está atendendo, que você está fazendo aquela venda. É você ter um interesse real por ele e nas necessidades dele, gerando uma solução para ele, ajudando realmente a pessoa que está do outro lado. Só que vem um ponto muito importante, que na discussão eles estão lá, que é qual o objetivo final realmente da venda. A gente não pode esconder que qualquer venda, qualquer processo de compra e venda, o interesse do vendedor é ganhar o dinheiro, a comissão, o lucro. Não podemos esconder isso de forma alguma. Então, tem o ponto de você vender algo para o cliente com a forma de resolver algo para ele, de realmente algo que resolva o problema dele, que se encaixe na realidade dele, mas também não podemos esconder que estamos fazendo aquilo para ter um benefício, que é ter uma recompensa, receber um valor, receber uma comissão, receber alguma coisa e realmente usar a venda. Então ele toca também nisso que a gente não precisa esconder isso. Igual alguns vendedores, alguns atendentes que querem se fazer de bonzinhos, digamos assim, como se não estivesse ganhando nada, mas que aquilo é o ganha-pão dele, aquilo é o que gera o lucro, é o que gera a comissão, é o que gera a venda realmente. Então temos que ser honestos nesse sentido também, certo? E aí, ele finaliza que em toda venda, todo processo de atendimento, tem que se fazer dois questionamentos. Um questionamento que deve ser feito em toda venda, no processo, no final, que é o seguinte: a pessoa que está vendendo, o atendente, ele tem que pensar, eu estou realmente interessado em conseguir o que eu quero ou eu estou realmente interessado em ajudar a pessoa que eu estou vendendo a conseguir o que ela quer? Então, como é que está esse peso na balança? Será que eu só estou vendendo para conseguir minha comissão ou será que eu estou vendendo para conseguir minha comissão, minha venda, bater minha meta, meu lucro, mas também estou conseguindo resolver e satisfazer aquela pessoa que está comprando? Continuando a trajetória, encerra essa primeira conversa do nosso personagem com o vendedor minuto
O vendedor minuto indica pessoas que têm um método, que usam o método, para ele conversar, né, com outras pessoas que já são vendedores minuto também, digamos assim. Então, ele vai, começa a sua trajetória e ele começa, a primeira conversa que ele tem com outra pessoa ele fala sobre a metodologia do vendedor minuto, mas ele fala sobre o minuto antes da venda. Então, fora o que a gente já trabalhou, ele vem falar sobre a reflexão que tem que ser feita antes da venda também. Acho que junto daquele minuto que para pensar que tem uma pessoa ali do outro lado, ele traz essa reflexão que ela é baseada em 3 pontos. Os 3 pontos, o primeiro é calçar os sapatos de quem está comprando, né? Então, assim, é você se colocar na visão de quem está comprando o que você está oferecendo. E calçar os sapatos, no caso, ele fala de você botar seu sapato nem tá apertado, nem tá justo, nem tá apertado, nem tá folgado, mas sim tá na medida correta. Então, vai ser algo que vai servir para ele. Segundo, é as vantagens. Quais são as vantagens que realmente a pessoa que está comprando o que eu estou oferecendo está tendo ali naquele momento, né? Quais são as vantagens que ele vai ter, os benefícios que ele vai ter? Será que ele só vai comprar por comprar ou realmente ele vai utilizar? E por final, o terceiro ponto, o final feliz, que é você imaginar a pessoa que você vai oferecer aquele produto, o serviço, ele está realmente realizado com o que comprou, satisfeito, né? Porque ele até dá uma metodologia que isso deve ser feito no formato, você pensando como se fosse um comercial de TV. Se você pensar um comercial de TV, geralmente ele tem 30 segundos. E a grande maioria dos bons comerciais, você vê que em 30 segundos ele desperta o problema que está lá, ele dá uma solução e no final já mostra a pessoa tendo aquela solução, certo? Por exemplo, um comercial de refrigerante, alguma bebida. Ele mostra alguém com sede, com aquela vontade de tomar aquela bebida. Então aparece a bebida, ele consegue comprar em algum canto, alguém dá a bebida e no final ele se refresca com a bebida. Então são os 3 passozinhos que ele pede para você fazer na sua cabeça esse comercial antes de uma venda, para você já entrar com um trabalho positivo na sua mente de conseguir resolver realmente o problema do cliente. Então você já vai chegar com esse método de venda, de atendimento, realmente comprovado que o que você está querendo entregar é um final feliz para o seu cliente. Ele já entrega essa metodologia que eu acho muito bacana, que trabalha positivamente sua mente antes da venda e também realmente quebra essas objeções que você pode pensar, Eita, será que o que eu estou oferecendo realmente é benéfico para o comprador? Então nosso personagem parte para mais uma conversa com outra pessoa, outro que usa o método do vendedor minuto, e agora ele está no método na parte no minuto durante a venda. Então a gente viu aquele pensamento antes, bem antes, né, de você já se preparar, um minuto antes realmente da venda, que é aquele pensamento, você vê os 3 passos para você realmente resolver o problema do cliente. E agora ele fala durante a venda, que eu achei muito legal, o pensamento do seguinte, que é como você vai conduzir esse tipo da venda, porque ele levanta um questionamento, uma afirmação que as pessoas odeiam que vendam as coisas para elas, mas elas adoram comprar. E realmente, você pensar direitinho, a gente, quando está na roda de conversa, a gente adora falar para outra pessoa, pô, comprei um computador, comprei tal coisa, comprei um carro. Olha, foi uma negociação e eu negociei lá com o cara, consegui um bônus, consegui um benefício, algo do tipo. E ele se sente muito bem em ter comprado aquilo, ter sido algo legal e ele ter feito toda a coisa. Mas ele nunca se sente bem quando foi o vendedor lá me abordou, encheu o saco, deu um monte de coisa e tudo, e eu comprei. Então, assim, as pessoas ficam muito mais satisfeitas quando elas quem compram alguma coisa do que quando alguém que vende. Então, ele já pensa que esse minuto durante a venda, esse momento de atendimento lá, ele tem que ser pensado dessa forma. Você tem sempre que mostrar que é a pessoa realmente que está com o interesse da compra. Não que você está forçando aquela venda, que tudo que ele for conseguir, os benefícios, as coisas positivas do que você está vendendo, seja o produto ou serviço, foi benefício dela ter visto que aquilo ali resolve o problema dela realmente. E aí ele dá até uma dica de que você
nesses momentos é você pensar o quê? Se coloca no lugar do cliente quando vai fazer um atendimento, quando vai fazer uma venda, de pensar como é que eu gosto que aconteça a compra, como é que eu gosto de comprar as coisas. Eu gosto de estar mais à vontade. Como é que você gosta de se sentir na hora de comprar alguma coisa? Então, é você se colocar no lugar do cliente nesse momento para poder dar a melhor experiência para ele. E isso acaba fazendo uma ligação com o que eu falo muito sobre criar uma conexão com o seu cliente. Não adianta como é que você vai fazer tudo isso de pensar como seu cliente, pensar como é que você gostaria de ser atendido, como é que você gostaria de comprar algo e não de que alguém lhe venda, sem você se conectar com o seu cliente. Você tem que se conectar com ele, você tem que estar pensando nas necessidades dele. Então, isso é um ponto que ele trata também, que na venda é essencial. Você vender essa solução como se você fosse ele. Aí volta para aquele primeiro ponto de você estar vendendo e comprando também, pensando nos dois pontos da moeda, nos dois lados da moeda. Então, nosso personagem continua entrevistando pessoas da lista que ele recebeu do Vendedor Minuto e ele parte para mais uma. E nessa outra pessoa que usa o método do Vendedor Minuto, ela vai falar sobre o minuto pós-venda, que é muito interessante. A maioria dos vendedores, a maioria das pessoas que atendem, mesmo quando elas atendem muito bem e tudo, elas param depois que a venda acontece. Então, aí vem a importância do pós-venda, que aí na conversa com o nosso personagem, eles falam da importância desse minuto pós-venda. Que até é interessante também o ponto que eles botam, que o autor coloca, que a grande maioria das pessoas, dos vendedores, não entram em contato de novo com seus clientes porque eles têm medo de ter dado algo errado, de ter vendido algo que não solucionou o problema, de ter vendido algo que foi forçado e o cara se endividou. Então, existe esse problema pós-venda muitas vezes por medo do vendedor de ter dado algo errado e acabar prejudicando ainda mais ele ficar com a autoestima baixa ou até não conseguir mais vender. Então, tem esse detalhe. E aí, ele traz um passo a passo, a pessoa que ele entrevista, que o personagem entrevista, traz um passo a passo sobre essa pós-venda. O que é que ele faz? Vendeu lá, realizou a venda de um serviço, de um produto que for, entra em contato com a pessoa e pergunta se deu certo, se foi satisfatório aquilo que ele adquiriu. Então, ele até traz algumas técnicas sobre isso, que se foi positivo, ele vai, parabeniza a pessoa pela escolha, que realmente sabia que ia ser positivo, então enche a bola do cara. Então o cara já achou que estava sendo o máximo, porque ele comprou algo, né? Ele quem fez a compra, não foi que venderam para ele. Então vem outra pessoa, de novo, o vendedor falar com ele e dizer realmente, olha, você fez um negócio excelente, você foi muito sábio de fazer isso. E aí, eles até usam a técnica de mandar algum mimo, fazer algum benefício para o cara, para ele se sentir ainda mais valorizado, para o cliente. E tem o segundo ponto, que é quando não deu certo, quando houve algum problema, que realmente pode acontecer. Mas a partir do momento que você fala com o cliente, pergunta, o cliente disse que deu algo errado, então você vai, opa, estou aqui à disposição para resolver o que é que deu de errado, entender o que é que deu de errado, porque aqui era algo que era para resolver seu problema, era algo que era para se adequar às suas necessidades, o que é que aconteceu, foi algum problema da entrega, do produto ou do serviço, foi algum problema já no pós realmente, o que é que aconteceu, então ele fala que esse minuto que você para refletir no pós-venda, junto com o cliente, é muito importante também para você ter esse feedback. Então, acontece também de que, quando tem esse atendimento diferenciado no pós-venda, ela fala que o cliente que se sentiu satisfeito, que está ok, está tudo bem, ele vai se sentir ainda mais satisfeito, vai fidelizar, a probabilidade dele comprar mais e continuar comprando é maior, como a gente falou. E o cliente que deu errado, ele vai se sentir acolhido, porque ele vai perceber que ali a venda não acabou e tchau e benção, e realmente o problema é que foi ele que comprou e se vire, mas ele vê que o vendedor se interessou, que realmente ele se colocou no lugar da pessoa, do cliente, e que está querendo resolver aquele problema. Então, ele acaba vendo isso como um ponto positivo, mesmo tendo dado algo errado. Então, ele com certeza também vai comprar de novo, porque ele sabe que se der algo errado, espero que não, né? E ele espera que não,
mas vai ter a solução, vai estar à disposição para poder dar certo isso aí. Então continuamos na saga, isso tudo bem resumido. O nosso personagem vai para mais uma conversa com outra pessoa. Dessa vez é o minuto que, digamos assim, não necessariamente, mas é um minuto, que o personagem aprende é sobre a venda autodirigida. Então, ele explora muito a questão do vendedor, que a grande maioria dos vendedores, eles estão na rua. Então, eles não estão sob uma supervisão, não está preso numa sala, não tem o gerente lá, o supervisor, necessariamente visualizando ele lá. Então, ele fala a importância dos vendedores, isso falando já de equipe de vendas, de eles terem essa autonomia, saberem fazer a venda autodirigida, eles saberem o que fazer em cada momento, que aí vem desses ensinamentos que está para trás, que aí ele conta que o vendedor minuto, ele aprendeu tudo isso, mas ele teve que replicar para a sua equipe. E aí ele conta até uma história engraçada, que ele conta que o cara foi para o Canadá, uma pessoa foi para o Canadá caçar e tal, que eles têm esse costume de caça. Chegou lá, tinha um cachorro que o nome dele era Vendedor. E ele era o melhor cachorro que tinha lá. Ele, quando pegava o maior número de caças e tal, quando atirava e tal. E ele ficou muito satisfeito e tal. E esse cara depois voltou de novo, depois de um tempo, e disse, olha, eu quero o mesmo cachorro para usar na minha caça, eu quero o vendedor. Então o pessoal disse lá, olha, não vai ser possível usar o cachorro, porque a gente cometeu um erro muito grande. A gente mudou o nome dele de vendedor para gerente de vendas. E agora ele não quer mais caçar, ele só quer ficar latindo e reclamando sentado, latindo e reclamando com os outros cachorros, para poder os outros cachorros irem caçar. Então, ele falou uma brincadeira aí sobre essa parte da hierarquia, que acontece muito quando o cara é um bom vendedor, tão bom, mas não necessariamente é um bom gerente de vendas, porque ele não sabe aplicar isso aí, tudo que ele sabe, para a equipe dele, replicar para a equipe dele, ensinar para a equipe dele. E muitas vezes fica só no grito, né? Latindo para a sua equipe. E como existe esse problema, digamos assim, da equipe não ter essa supervisão na rua, ela precisa ser autodirigida, a venda, a supervisão. Então, cada vendedor ele tem que ter essa autonomia e saber fazer isso. E aí ele vem do ensinamento dessa venda autodirigida, das pessoas, do vendedor minuto, ele saber todo esse método e saber aplicar e saber como supervisionar sua equipe de vendas para que ele consiga multiplicar, né, os vendedores minuto. E aí a gente continua mais uma conversa do nosso personagem. E ele continua nessa pegada da parte de gerenciamento de equipe. E aí, além dele pegar o que ele aprendeu, ele ensina para a sua equipe de vendedores o seguinte, que tem um ensinamento muito importante que o vendedor minuto também usa como base, que é a base, o ensinamento do 80-20, que 20% dos esforços dele vai corresponder a 80% do retorno dele, né? Então, ele mostra que 20% da carteira de clientes dele é responsável por 80% do faturamento. Então, o que é que quer dizer? Que ele vai ter um esforço menor, focando no que realmente faz a diferença, para ter um retorno muito grande. Que aí resolve aquele primeiro problema que a gente tem do nosso personagem que está trabalhando demais e não vê o retorno. E é isso que também o vendedor minuto passa de ensinamento para sua equipe não estar tendo um esforço muito grande em vendas ou clientes que vão trazer um retorno muito pequeno. E aí até ele explica desses objetivos, que aí ele parte para os objetivos de venda, que é você ter mapeado quem são esses clientes, essas suas vendas, para você conseguir gerar, colocar sua energia toda nela, nesses 20% que lhe geram muito. Para quê? Para que ela, visualizando esses 20%, esses clientes que são em quantidade menor, mas em volume lhe trazem um retorno muito grande, eles se tornam um espelho dos pequenos. Então ele se torna algo que vai trazer mais clientes para você, mas que não necessariamente você vai precisar colocar tanta energia nele, onde você vai ganhar escala nele. Então é um ensinamento que ele traz como objetivo para sua equipe sempre visualizar
quem é o 80-20 deles, quem são os 20% que trazem o 80% de faturamento e quem eles vão colocar energia mais para poder ter um retorno maior. E dentro desses objetivos que ele traz também a dica, o ensinamento dos vendedores formalizarem isso no papel, colocar quais são os seus objetivos, quais são os seus clientes que ele tem que dar foco, como é a rotina que ele tem que seguir, digamos assim, o que ele tem que fazer. Ah, eu preciso dar foco nisso aqui por causa disso, porque com isso eu vou ter o retorno X. E ele dá a dica também dos vendedores fazerem essa leitura diariamente, meio que para você não perder o norte. Do mesmo jeito é no atendimento. Então, a gente tem que ter os objetivos nossos dentro do atendimento para que aconteça uma venda eficaz, quer saber quais são meus objetivos, como é que eu tenho que fazer. Então, tudo isso que a gente falou antes, da pessoa visualizar um minuto antes o outro cliente como uma pessoa, ver o que é que a gente vai se colocar no lugar do cliente, vender para a gente e para o cliente, vender para os dois. Então isso tudo tem que estar escrito e ser lido e relido todos os dias para que você consiga sempre manter esse ritmo. A gente é ser humano, a gente sabe que qualquer vacilozinho a gente desvia do caminho. Então, cabe ao gerente de vendas, ao supervisor, também estar sempre direcionando para a sua equipe, manter esse ritmo, manter esse formalizado, esses objetivos e continuar sempre revendo, vendo e revendo para continuar alinhado. E vindo agora para os últimos 2 pontos, antes do nosso personagem voltar para o vendedor minuto, digamos assim, ele conversa com as 2 pessoas e tem 2 pontos muito interessantes que até eu relendo no dia me chamou a atenção que tinha acontecido algo parecido comigo. Então, ele traz o elogio minuto. Outro personagem, quando o personagem conversa com outra pessoa, ele traz a dica do elogio minuto, que é o quê? Você se parabenizar, se elogiar por algo bom que você fez. Que muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente acha que se elogiar por ter feito algo bom não é certo, né? A gente tem que ter aquele espírito de humildade que a gente não pode se elogiar, porque não é nada mais que nossa obrigação. Mas para o nosso subconsciente aquilo é positivo, aquilo mexe com a nossa autoestima e nos motiva a fazer mais aquilo. E aí ele diz sobre o elogio minuto que você deve fazer sempre depois que fizer algo bom, fechar uma venda e realmente o cliente ficar satisfeito, fazer algo legal com outra pessoa, você se elogiar, você falar para o seu subconsciente, para você mesmo, sobre aquela dica. Então, e até quando eu tinha lido, tinha acontecido um episódio interessante comigo. No mesmo dia que eu fui ler à noite, durante o dia eu estava no supermercado de um cliente, fazendo atendimento, etc. E gosto sempre de andar para observar as coisas. E por acaso um cliente tinha colocado um monte de laranja dentro do saco, da sacolinha, para poder fazer suas compras, e essa sacola rasgou, certo? Naquele momento que eu vi, à mesma hora, ajudei ele a juntar as laranjas, peguei outro saco, coloquei dentro, ajudei, botei no carrinho e tal. Ele agradeceu. E quando foi à noite, até aí, para mim, tudo normal. Quando foi à noite que eu li, eu pensei, poxa, é algo que eu posso me elogiar por ter feito isso. É minha obrigação? É nada mais que minha obrigação, um ponto de educação, de gentileza eu ter feito aquilo, mas eu posso me elogiar. Poxa, parabéns, Vitor Hugo, por ter feito aquilo, por ter observado que realmente aconteceu aquilo. Se você estivesse no lugar daquela pessoa, você iria gostar se outra pessoa lhe ajudasse também. Então, é algo legal que faz sua mente ficar até atenta para esse tipo de coisa para você continuar fazendo. Se eu fosse o atendente daquele momento, digamos assim, poderia ter sido em outro cenário, e eu tivesse ajudado aquela pessoa, muitas vezes aquela pessoa podia se sentir tão grata que ia me perguntar mais alguma coisa, me pedir ajuda de outro setor, e eu poderia ajudar na venda. Então, olha só a ligação de uma coisa que você pode fazer, que acaba sendo por si mesmo, mas para ajudar os outros, mas que pode gerar um atendimento legal, pode gerar uma venda futura muito legal nesse sentido. E o quão isso não pode ficar na mente do cliente, mesmo que ele não compre nada na hora, mas ele fica marcado algo daquilo, algo nesse sentido, que aconteceu algo desse tipo e alguém foi e ajudou ele. E aí nós entramos no outro ponto
de outra pessoa que o nosso personagem encontra, que aí ele fala sobre a repreensão minuto, que é quando você faz algo errado, quando você faz algo que não está de acordo com seus objetivos, aqueles objetivos que tinha lá, que a gente falou antes, de atender o cliente, de estar de acordo com o cliente, de se colocar no cliente, no lugar do cliente, nesse caso. Só que tem um ponto muito interessante que é sobre esse fato da repreensão, que você não vai repreender a você. Você não vai repreender a sua pessoa, mas sim aquela atitude que você fez. Então, assim, é diferente você repreender você mesmo, dizer que você é errado, mas sim que aquela atitude que você fez é errada, que está fora dos seus princípios e que não deve acontecer mais. Mas ao mesmo tempo você acaba juntando com o outro de elogiar também você por ser uma pessoa, você fez errado, isso não, essa sua atitude foi errada, não deve ser feita assim porque está indo contra os seus objetivos, porque você é uma pessoa assim, você ajuda os outros, você vende para si mesmo e para as outras pessoas, você não vende de uma forma egoísta, só querendo tomar vantagem. Então, assim, vê só como é interessante essa ligação de você fazer a repreensão, mas não necessariamente se julgar, mas sim julgar a atitude errada, né, que aconteceu. E aí vamos chegando ao fim do nosso livro, que aí o nosso personagem encontra de novo o Vendedor Minuto para falar sobre todas as conversas que ele teve com todas as pessoas que o Vendedor Minuto indicou e revisar tudo que eles falaram, tudo. E no final do livro ele deixa até um ensinamento que é o seguinte: muita coisa não, todos os ensinamentos, o método do Vendedor Minuto acaba se resumindo em 2 pontos: em honestidade e integridade. Então, a partir do momento que você é íntegro de dizer a verdade para si mesmo e honesto em dizer a verdade para as outras pessoas, tudo isso aí se transforma, né? Todo esse processo que você vai estar à frente de outra pessoa, atendendo ela, realmente sendo sincero com ela, sendo verdadeiro com ela, isso tudo muda. Muda de verdade. Então, todos os objetivos, todos os passo a passos que a gente viu antes na venda, nesse método de atendimento, ele se baseia em você ser honesto, ser íntegro e principalmente se colocar no lugar das outras pessoas. Então, finalizando, é isso. O livro Vendedor Minuto, ele é um livro curtinho, como eu disse, mas olha só, um livro curtinho como esse de 120 páginas, que a gente consegue até para fazer um resumo aqui, a gente demora um tempo, e quando a gente vai analisar cada detalhe que ele traz, a gente tem 400 páginas de ensinamento, digamos assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Ele é um livro que eu recomendo, mesmo você não sendo na área de vendas, que é como eu disse, o atendente também não necessariamente precisa ser um atendente que está lá na frente do cliente para ele atender as pessoas. Do mesmo jeito, o vendedor ele não precisa ser realmente um vendedor lá de função para vender. Ele pode vender ideias, serviços, através desse atendimento que ele faz com as outras pessoas, certo? E espero que vocês tenham gostado da minha análise, do resumo que eu fiz do livro. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até logo!